Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com alegria renovada para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, este livro que foi publicado cerca de 21 anos após o desencarne de Allan Kardec, a nossa Amélie Gabrielle Boudet, a viúva de Allan Kardec, à época, encontrou vários escritos do seu marido e, junto com Ley-Marie, com a ajuda de Ley-Marie, publicaram então o livro Obras Póstumas. Então nós estamos dando continuidade ao estudo do livro. Estamos lá no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo e começamos a ler a Tiara Espiritual. O título é A Tiara Espiritual, em casa da senhora Cardone, uma médium que dizia ler as mãos, né? Então, lendo a mão de Kardec, ela falou algumas coisas a respeito de Kardec. Isso foi em 6 de maio de 1857, logo após a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E ela fala várias coisas e fala da tiara espiritual. Ela diz assim: vejo aqui o sinal da tiara espiritual. É bem pronunciado, vede. Olhei, nada vi de particular, diz Kardec. E aí, Kardec faz a pergunta, né? Que entendeis, perguntei-lhe, por tiara espiritual? Quereis dizer que serei papa? Se tal houvesse de acontecer, não seria de certo nesta existência. E aí a resposta: deveis notar que eu disse tiara espiritual, o que significa autoridade moral e religiosa e não soberania efetiva. Vai então Kardec falando a respeito do que foi dito. Ele diz assim: reproduzi pura e simplesmente as palavras daquela senhora por ela mesma transcritas. Ou seja, ela escreveu, ela, entre aspas, leu a mão de Kardec e escreveu tudo aquilo que ela percebeu ali, claro, mediunicamente, né? A questão, como Kardec mesmo explicou aqui nesse capítulo, nesse item, melhor dizendo, que a mediunidade fez com que ela visse certas coisas, certas características de Allan Kardec e não a mão em si. Não é a leitura da mão, mas sim a mediunidade, a evidência, ou seja, a faculdade mediúnica em si. Bem, vamos aqui dar continuidade à leitura desse trecho e exatamente falando da tiara espiritual. Diz Kardec o seguinte: quanto à tiara espiritual, o Livro dos Espíritos acaba de aparecer. A doutrina estava em seus primórdios e não podia ainda prejulgar dos resultados que ulteriormente daria. Nenhuma importância, pois, liguei a essa revelação e me limitei a anotá-la a título informativo. No ano seguinte, a senhora de Cardone deixou Paris e não tornei a vê-la, senão 8 anos depois, em 1866, quando as coisas já tinham caminhado bastante. Disse-me ela: lembra-se da minha predição acerca da tiara espiritual? Aí a tem realizada. Como realizada? Que eu saiba, não me acho no trono de São Pedro. Não, de certo. Mas também não foi isso que lhe anunciei. O Senhor não é de fato o chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro? Não são os seus escritos que fazem lei? Não se contam por milhares os seus correligionários? Em matéria de espiritismo, haverá alguém cujo nome tenha mais autoridade do que o seu?
Os títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, não lhes são dados espontaneamente? São-nos, sobretudo, pelos seus adversários e por ironia, bem o sei, mas nem por isso o fato deixa de indicar de que gênero é a influência que eles lhe reconhecem, porque pressentem qual papel que lhe cabe. Assim, esses títulos ficarão. Em suma, o Senhor conquistou, sem a buscar, uma posição moral que ninguém lhe pode tirar, dado que, sejam quais forem os trabalhos que se elaborem depois dos seus ou concomitantemente com eles, o Senhor será sempre o proclamado fundador da doutrina. Logo, em realidade está com a tiara espiritual, isto é, com a supremacia moral. Reconheça, portanto, que eu disse a verdade. Acredita agora mais um pouco nos sinais das mãos? Menos que nunca, e estou convencido de que, se a senhora viu alguma coisa, não foi na minha mão, mas no seu próprio espírito, e vou prová-lo. Admito que nas mãos, como nos pés, nos braços e nas outras partes do corpo, existem certos sinais fisionômicos, mas cada órgão representa sinais particulares conforme o uso a que é sujeito e conforme as suas relações com o pensamento. Os sinais das mãos não podem ser os mesmos que os dos pés, dos braços, da boca, dos olhos, etc. Quanto ao pregueado da palma das mãos, a maior ou menor acentuação que lhe apresentam resulta da natureza da pele e da maior ou menor quantidade de tecido celular. Como essas partes, em nenhuma correlação fisiológica, estão com os órgãos das faculdades intelectuais e morais, não podem ser a expressão dessas faculdades. Mesmo admitindo-se que haja essa correlação, elas poderiam fornecer indicações sobre o estado atual do indivíduo, mas não poderiam constituir sinais de presságios de coisas futuras, nem de acontecimentos passados e independentes da vontade do mesmo indivíduo. Na primeira hipótese, ou a rigor compreenderia que, com o auxílio de tais lineamentos, se pudesse dizer que uma pessoa possui esta ou aquela aptidão, este ou aquele pendor. O mais vulgar bom senso, porém, repeliria a ideia de que se possa ver ali se ela foi casada ou não, quantas vezes e o número de filhos que teve, se é viúva ou não, e outras coisas semelhantes, como pretende a maioria dos quiromantes. Bem, aqui tem duas coisas muito interessantes, antes de darmos continuidade à leitura desse texto. Primeiro, que é verdade que Kardec hoje é lembrado como o codificador da doutrina espírita, aquele que iniciou a doutrina espírita. É óbvio que nós temos vários livros publicados junto, né, como ela diz, concomitantemente, junto, ou na época de Kardec, e vários outros, inúmeros outros, publicados depois, principalmente aqui no Brasil, através da mediunidade, principalmente, claro, do Chico Xavier. E nós podemos dizer que sim, esses livros eles podem contribuir para um melhor entendimento da doutrina espírita, um melhor entendimento do plano espiritual. Mas só que em alguns livros, e aí não vou citar nenhum, porque cabe a cada um de nós, estudiosos da doutrina espírita, saber onde e quais são os livros que não falam exatamente a respeito da doutrina espírita. Pode ser que fale numa boa parte do livro, mas em algumas partes ele pode trazer informações incorretas, informações que são muitas vezes até contrárias, melhor dizendo, à doutrina espírita, à codificação.
eu sempre lembro que quando eu falo em doutrina espírita, eu falo de codificação kardeciana. Outros livros podem ou não corroborar, como disse, com a doutrina espírita. Mas, se nós estivermos ali estudando qualquer livro, e não importa quem o escreveu, e se foi psicografado, quem psicografou, não importa. Isso pouquíssimo importa. O que importa realmente é a mensagem. É o que traz ali aquela mensagem. Se é uma mensagem que está de acordo com a codificação kardeciana, sim, ótimo, vamos em frente e aproveitemos o que nos diz o livro. Agora, se for diferente, se for alguma coisa contrária, aí nós temos que realmente fazer aquilo que Emmanuel diz. Se eu disser alguma coisa que seja contrário a Jesus e Kardec, não me abandone, fique com Jesus e Kardec. Certíssimo, Emmanuel, e é isso que nós precisamos fazer. Sempre Jesus e Kardec são os nossos, digamos assim, a prova dos 9, como antigamente se dizia, né? A outra coisa que Kardec chama atenção é a questão da leitura das mãos. Como nós já falamos aqui, Kardec explicou muito bem, e ele termina aqui no próximo parágrafo a explicar principalmente a questão do M, né, que nós temos nas mãos, e aí muita gente diz que quando é acentuada, diz Kardec, se é bastante acentuada, pressagia, dizem, uma vida infeliz, malheur, acho que é malheur, não sei direito. Porém, a palavra mulher, malheur, infelicidade, é francesa, e ninguém se lembra de que nas outras línguas a palavra que a essa corresponde não começa pela mesma letra, donde se segue que a linha em questão deveria apresentar formas diferentes de acordo com as línguas dos povos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, antes de darmos continuidade à leitura, nós queremos dizer que você está ouvindo o programa Luz na Penumbra e estamos aqui no estudo do livro Obras Póstumas, que acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises quinta-feira, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. Nós queremos agradecer muito a sua audiência, o seu carinho para com a Rádio Rio de Janeiro, para com o Luz na Penumbra, e pedir para que divulgue cada vez mais a Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos estudando então o livro Obras Póstumas no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E esse texto que estamos analisando agora é o texto que Kardec nomina como tiara espiritual. E aí ele narra que uma quiromante, né, uma leitora de mão, entre aspas, ela falou várias coisas a respeito de Kardec, da personalidade de Kardec, acertou algumas, errou outras, como diz Kardec, mas fala da tiara espiritual, que seria uma ascensão moral e religiosa que teria Kardec sobre o movimento espírita que estava nascendo naquela época. Essa mensagem é de maio de 1857, poucos dias depois, quer dizer, na verdade, a leitura da mão, né, naquela época foi feita nesse mês, né, maio de 1857. Depois de um tempo, então Kardec se encontra, 8 anos depois, em 1866, ele se encontra com a mesma senhora, a senhora Cardone, e ela então fala, olha, tá vendo que eu acertei a questão da tiara espiritual? E aí Kardec vem e vai explicar para nós agora a respeito da tiara espiritual. Vamos então ao texto. Quanto à tiara espiritual, é evidentemente uma coisa especial, excepcional e até certo ponto individual. E eu estou convencido de que a senhora não encontrou essa expressão no vocabulário de nenhum tratado de quiromancia. Como então lhe veio ela à mente? Pela intuição, pela inspiração, por essa espécie de presciência peculiar à dupla vista de que muitas pessoas são dotadas sem o suspeitarem. Sua atenção estava concentrada nos lineamentos da mão,
A senhora fixou o pensamento num sinal em que outra pessoa teria visto coisa muito diversa, ou a que a senhora mesma atribuiria significação diferente se se tratasse de outro indivíduo. Aqui termina a explicação de Kardec, sem entrar no mérito. Olha como ele já era, né? Uma pessoa que tinha ali a sua humildade em alto grau, né? Sabia da sua importância, sim, ele tinha certeza da sua importância, mas ele não queria demonstrar isso. Não seria bom, de bom tom, ele falar a respeito da sua importância nesse movimento que estava nascendo, que era o movimento espírita mundial, não apenas na França, mas um movimento espírita mundial. Kardec hoje ele é conhecido em muitos países, principalmente, claro, no Brasil, nos países de língua portuguesa e também em muitos países de língua espanhola. Na França, infelizmente, ele é pouco conhecido. Existem até espíritas lá na França, mas a maioria são brasileiros, né? Porque aqui no Brasil houve uma terra fértil, digamos assim, para o espiritismo. E é explicável, nós já conversamos a respeito disso várias vezes com outros irmãos. O povo brasileiro é um povo altamente religioso, tem uma religiosidade muito grande. Tanto é que aqui no Brasil, a doutrina espírita ela tomou uma característica religiosa muito mais acentuada do que em outros lugares. E mesmo daquela ideia que tinha Kardec inicial da doutrina espírita. Né? Kardec não lançou uma religião, ele não queria lançar uma religião, ele queria nos trazer o contato entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele queria nos passar a filosofia espírita, os ensinamentos espíritas, para que nós pudéssemos, através desses ensinamentos aplicados em nossas vidas, aí sim, estarmos praticando a verdadeira religião. A verdadeira religião ela não se pratica dentro dos templos. Não é num templo de pedra que a verdadeira religião é praticada, mas sim no nosso íntimo. É dentro de nós. Como dizia Paulo de Tarso, nós somos o templo do Deus vivo ou do Deus vivente, de acordo com a tradução. Então, nós temos aí no Brasil essa faceta, digamos assim, no movimento espírita, que faz com que o espiritismo hoje seja considerado uma religião. Né? Alguns rituais foram introduzidos no movimento espírita, o que é plenamente compreensivo, mas que nós devemos estar muito atentos para que não descambe para uma questão de misticismo e de miticismo, né? Nós não adoramos a ninguém, né? A questão do adorar é uma questão pura e simplesmente da religião tradicional ou das religiões tradicionais. E no espiritismo nós admiramos sim os seres. Deus é o admirável absoluto, Jesus é o grande admirável para nós, espíritos ligados a ele, e alguns espíritos que se destacam nós admiramos também, é óbvio, mas não existe essa coisa do adorar a esse ou aquele espírito, né? Nós precisamos ter em mente que a nossa verdadeira adoração, e quando a gente faz isso, a nossa adoração a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, é o tratar, ou colocar, melhor dizendo, a doutrina espírita dentro de nós. Quando nós vivenciamos a doutrina espírita, aí sim nós estamos adorando a Deus, adorando a Jesus, adorando os bons espíritos. Nada mais é importante do que colocar em prática a doutrina espírita dentro de nós.
Agora, se nós vamos fazer esse ou aquele ritual, é de cada um. A doutrina espírita não nos ensina isso, nos liberta dessas práticas. Mas se a pessoa sente a necessidade, é com a pessoa, é com o indivíduo, não é? Então, a gente não deve ter essas práticas dentro dos centros espíritas, mas é a velha história. Se eu vou a um local e me agrado desse local, está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, mais uma vez, muitas vezes o movimento espírita ele não reflete o que a doutrina espírita nos ensina. Então, por isso é muito importante nós estudarmos a obra de Kardec. Vemos que em alguns centros espíritas as pessoas estudam várias obras. Volto a dizer, não há mal nenhum em estudar outras obras consideradas espíritas, mas nós precisamos sempre recorrer à fonte, e a fonte é a codificação kardeciana. Então, a proposta é estudar Kardec, estudar bastante Kardec. Se nós estudamos Kardec, nós não vamos nos confundir, e por isso que há essa revelação de que ele teria essa tiara espiritual, que é exatamente a ascendência moral sobre todos os outros espíritos que aqui estão encarnados neste planeta. Então, ele não foi escolhido à toa, né? Ele não foi escolhido porque Jesus se agradou dele e escolheu o Hipólito para fazer essa revelação, para trazer para nós a codificação espírita. Ele foi escolhido porque ele foi preparado para isso. Houve uma preparação intensa para que ele pudesse chegar aqui no planeta e não se desviar em nenhum momento da sua tarefa maior ou da sua missão, né, que era trazer o Espiritismo para nós. Então vamos ter essa consciência, vamos conversar dentro dos centros espíritas para que possamos sempre ter esse questionamento. É importante termos questionamentos. A discussão não é ruim, a discussão é sadia, desde que a discussão seja para que cheguem a um ponto comum e se entenda aquilo que está sendo discutido. Não é a questão de discutir política, por exemplo, que aí, política partidária, né? Melhor dizendo, acrescentando, porque aí cada um vai querer puxar para o seu lado. Imagina se nós, no centro espírita, ficássemos discutindo futebol, pelo amor de Deus, né? Não teria como, porque cada um ia puxar para o seu lado e não daria. Agora, discutir espiritismo dentro do centro espírita é o fundamental. É isso que nós devemos fazer. E aí, muito centrados, muito tranquilos, não querendo impor a nossa vontade, a nossa visão, mas sim abertos a realmente discutir em cima, mais uma vez, da codificação. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos parando por aqui, porque no próximo programa nós vamos trazer a primeira notícia de uma nova encarnação de Allan Kardec. E essa notícia, ela nos traz aí muita discussão, mais uma vez, muita discussão a respeito de quem Kardec teria animado, então, depois dessa encarnação dele como Allan Kardec, como Hipólito Léon Denis Arrival, o codificador da doutrina espírita. Então, quem teria sido ele? Nós não vamos aqui ficar elucubrando, não, foi esse ou foi aquele, é esse ou é aquele. Nada disso, porque não compete a nós ficarmos discutindo qual foi a encarnação de Kardec após ele ter desencarnado em 1869, né? Então, temos que aproveitar a obra e entender que há sempre uma sequência a se fazer. Ele não parou no século XIX. É isso. Vamos então encerrando por aqui.
Aproveitando para dizer, para você não sair da Rádio Rio de Janeiro, pois vem aí a sequência do estudo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, que tem por objetivo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e para realizar essa tarefa temos sempre, todas as semanas, Antônio de Pádua junto conosco. Nós estamos iniciando o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no primeiro capítulo e estudamos sobre as 3 revelações, Moisés. Agora, logicamente, o Tony vai querer fazer uma retrospectiva e iniciar o estudo da segunda revelação, o Cristo. Olá, Antônio, tudo bem? Tudo bem, Marta. Realmente vamos dar prosseguimento ao trabalho que você iniciou no programa anterior, no qual você estudou a primeira revelação, que é apresentada aqui por Kardec como sendo o advento de Moisés, né? Todo o trabalho feito por Moisés, nos trazendo como legado o decálogo das leis divinas e morais, que serão objeto realmente de nosso estudo em vários pontos aqui do nosso livro. Com relação às diretrizes que ele impôs para o cumprimento da ordem social, é claro que isso se modifica à medida que a sociedade evolui, as leis vão se adaptando cada vez mais aos costumes da sociedade, ao seu avanço. Naquela época era bem compreensível que Moisés usasse como argumento para que o povo aceitasse esse regimento legal para a sua vida do dia a dia como sendo de origem divina, porque senão o povo não iria aceitar. Porque naquela época as pessoas aceitavam tudo por temor, não por compreensão. Eles não compreendiam as leis divinas, as leis morais, mas aceitavam por medo. Até hoje ainda é muito assim, né? Então é bem razoável que Moisés utilizasse esse artifício. Mas nós já somos sociedades mais avançadas e não precisamos disso, né? Então um dos motivos da vinda do Cristo foi justamente este, nos depurar realmente o que havia nas leis mosaicas, divinas, e nas leis mosaicas sociais, administrativas. Apesar de que ele frisou que não veio derrogar nenhuma daquelas leis. Porque até a época do Cristo, aquelas leis sociais, administrativas de Moisés ainda tinham um valor muito grande. Porque a sociedade israelita não tinha se modificado tanto assim da época de Moisés até a época do Cristo. 1.200, 1.300 anos. Naquela época isso não é nada, né? A evolução deles, moral, intelectual, social, era muito pequena. Então, Jesus, por isso disse, não veio derrogar as leis, veio dar-lhes cumprimento, ou dar-lhes complemento. Ele veio dar prosseguimento ao que já era. Por isso que nós consideramos como uma segunda revelação, um passo adiante do que nos propôs Moisés. E uma das coisas mais importantes que fez Jesus foi nos mostrar realmente que Deus, como a Marta frisou, que é em espírito, é um espírito, não é um ser humano privilegiado, não soberano no sentido de ser um rei igual aos outros,
ele é um ser de amor. Então ele nos trata com amor. E isso era uma novidade para aquelas pessoas. Eles não entendiam que Deus nos tratasse com amor. Eles não tinham nem noção do que era amor. Como nós não temos ainda noção do que realmente seja o amor, muito menos o amor de Deus, mas pelo menos nós já temos uma noção de que não é a mesma forma de que nós estamos habituados a nos tratar uns aos outros. Tanto é que nós estamos tentando ainda, como esforço, melhorar o tratamento que nós damos aos nossos irmãos aqui na Terra, né? Seguindo o preceito do Cristo, né? A sua lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então tudo que Jesus fez foi nos trazer essa informação. Deus é amor. E é isso que nós vamos tentar analisar aqui, o segundo texto de Allan Kardec. Como diz aqui Kardec, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina, ou seja, da doutrina do Cristo. A base da doutrina do Cristo é os deveres para com Deus e para com o próximo. E isso está implícito na lei de Moisés. Não é? O primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento trata exatamente disso. Os deveres nossos para com Deus e para com o próximo, enfatizando que Deus é amor, mas o povo ainda não tinha compreendido. Então Jesus veio reforçar esse ponto do amor divino. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Claro que Jesus não veio exatamente derrogar ou modificar a lei mosaica, né? Ele veio, como diz aqui, combater o abuso das práticas exteriores, porque era natural que em 1000 anos de convivência com essas leis trazidas por Moisés, que os homens fossem adaptando essas leis às suas circunstâncias, né? Torcendo algumas coisas da lei, com falsas interpretações, com práticas, dando mais valor a práticas exteriores do que a prática do verdadeiro sentido da lei, até por própria ignorância da gente. Então eles têm a tendência a torcer a lei, uma interpretação que justifique suas más práticas. Se eles não praticavam a lei exatamente como devia ser, inventavam uma interpretação, um jogo de palavras, um exercício de raciocínio qualquer, para poder justificar a sua prática indevida. O próprio caso do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, Jesus mesmo combateu os fariseus quando disse: vocês estão acostumados a não obedecer essa lei, porque a lei diz para honrar pai e mãe, e vocês inventaram uma interpretação de que se você não faz os deveres para com seu pai e com sua mãe, basta você ir no templo e fazer uma oferta a Deus em nome do pai e da mãe. Isso é um artifício para burlar a lei. Então Jesus não veio combater a lei mosaica, nem a divina, nem a social. Veio combater o mau uso da lei, a falsa interpretação da lei, que era comum. Isso não é nenhum desdouro específico para o povo de Israel. Isso é do ser humano, nós somos assim. As nossas leis aqui do Brasil, as leis togadas, todo mundo paga um advogado justamente para interpretar aquela lei do seu modo, para se defender, para torcer a causa para o seu lado, para conseguir uma vantagem. Isso é nossa natureza humana. Senão não precisava haver advogados. Bastava cumprir a lei aqui todo mundo cumpre. Mas por que não? Porque um interpreta a lei de um jeito, outro interpreta de outro. Então eu não preciso citar exemplos aqui do nosso dia a dia, como os juízes aí mudam. O juiz que deveria julgar as leis, ele interpreta uma coisa hoje, 3, 4 anos depois, eles mesmos mudam a interpretação, visando um interesse pessoal. Então, se eles fazem isso, hoje,
Não iam fazer isso na época de Moisés? Claro que faziam. E com autoridade, com os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, eram a turma do mando de antigamente. Eram eles que mandavam. O Estado judeu era um Estado teocrático, amparado na justiça. Quem mandava lá era o sumo sacerdote. Não era o rei. Os reis mudaram lá várias vezes. Mas o sumo sacerdote é que mandavam na ordem lá. Então eles tinham o poder de mudar a lei a seu modo. Então é isso que Jesus... Daí o conflito de Jesus com eles, ou eles com Jesus. Jesus não aceitava esses abusos, né? Eu sempre os deixava assim, de cara no chão, mostrando aquelas falcatruas que eles faziam. E Jesus só disse isso: o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, está toda a lei mosaica, os 10 mandamentos e tudo aquilo que todos os profetas ensinaram. Até Isaías, até Malaquias, que foi o último profeta. Tudo está ali, tudo aquilo que está escrito ali está resumido nesse preceito de Jesus. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos sem distinção são objeto da mesma solicitude. Claro, ora, a lei foi trazida a um homem, Moisés. Esse homem propagou esta lei a um povo, o povo hebreu. Mas será que Deus ia restringir a sua lei, que é uma lei divina, universal, válida em todo o universo, a um só homem, Moisés, ou a um só povo? Não, essa lei tem que um dia estar vigorando em todo o planeta. Todos os homens do planeta terão que viver sob a égide desta lei, cumprindo esta lei. E foi isso que o Cristo veio demonstrar, veio trazer isso. Olha, temos que primeiro cuidar das ovelhinhas de Israel antes de ensinar aos outros povos. Ele não disse para não ensinar aos outros povos. Ele veio reforçar o que foi ensinado aos judeus e mais tarde isso seria propagado pelos homens. Houve uma precipitação lá, porque os próprios judeus não aceitaram essa ideia e acabou que foi propagado pelos outros homens, que somos nós. Então nós estamos tentando aqui cumprir as leis de Moisés. Nós estamos aqui tentando cumprir. Nós que não somos judeus, nem hebreus, não temos nada a ver, mas nós aceitamos o que Cristo disse e estamos tentando seguir. Ou seja, está acontecendo o que ele falou. A lei está espalhada no mundo todo. Ainda não é praticada? Faz parte da nossa ignorância ainda, né? Mas já está espalhada no mundo todo. Não está se limitando lá à Palestina. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito, da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então nós estamos vendo aqui que essa marcha
universal, especificamente aqui do nosso planeta, ela está seguindo uma lógica muito clara, e que o ensino do Espiritismo de Allan Kardec está nos mostrando esta lógica. Quer dizer, Kardec está nos trazendo aqui uma lógica para nos mostrar como evoluem nós, espíritos, no universo, especificamente aqui neste planeta, que é onde nós, quer dizer, foi onde escolheram para que nós procedemos a nossa evolução, pelo menos temporária. Estamos aqui por um determinado tempo, e galgaremos outros planos, outras situações melhores, mas por enquanto estamos aqui. Então, essas vindas, essas revelações vieram nos ajudar, porque se depender só de nós, irmos descobrindo as coisas por nós mesmos, o tempo ia ser infinitamente grande, né? Então Deus, na sua misericórdia, mandava os seus mensageiros, tempos em tempos, para mostrar. E no caso específico do povo hebreu, é essa história aqui. Então Kardec diz muito sabiamente, Moisés foi a primeira revelação, claro, trouxe uma base impressionante de conhecimentos morais para nós, resumindo, como tudo que é divino, sucintamente em 10 mandamentos. Importantíssimo. O Cristo veio completar o trabalho, ou seja, simplificar a obra de Moisés, de 10 mandamentos, e reduziu em um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e declarando que um grande ensinamento nós tínhamos que aprender com ele. E a nossa vida não se resume a esta vida aqui. Existe a vida futura, existe a vida no reino de Deus, no seio de Abraão, como ele falava metaforicamente. Por quê? Porque ali está a fonte de todo o amor que rege o universo. Deus é amor, espalha esse amor por todo o universo, nós somos constituídos deste amor, e aí Jesus veio trazer isso para nós. Olha, existe isso que vocês nunca souberam. Estou mostrando a vocês esse caminho, para que vocês entendam. Mas é claro, olha só, gente, hoje nós não temos capacidade ainda de entender isso. Imagina naquela época. Mas o Cristo tinha que deixar isso de uma forma, e deixou para nós isso. Isso é uma coisa tão linda, tão miraculosa. Esse é o verdadeiro milagre que o Cristo fez. Um simples filho de carpinteiro na Galileia pronunciou essas palavras, e estão até hoje valendo, sendo estudadas, sendo discutidas. E normalmente isso tinha que morrer por ali mesmo. Morrer por ali mesmo. Há um agitador aí, filho de um carpinteiro, pregou umas coisas, mas nós o crucificamos e vida que segue. Acabou o problema. Não acabou o problema. Esse que foi o grande milagre. Estamos aqui. Isso é uma revelação, algo inusitado, extraordinário. Porque Moisés falou aquilo para um povo que estava saindo de uma escravidão durante 400 anos, ficou 40 anos com eles no deserto, e para impregnar essas informações, e ficou lá cuidando dele, deixou vários livros, deixou a Torá para eles, 5 livros para eles estudarem. Jesus não deixou nada disso. Passou 3 anos pregando, 3 anos, cercado por 12 discípulos e mais uma meia dúzia de seguidores. Moisés morreu de morte morrida. Jesus foi assassinado. Foi vilipendiado. O que Jesus falou está até hoje aqui, os ensinamentos dele, para vocês verem que a força que é a verdade. Então é uma revelação, como diz Kardec. Então, segundo ponto, primeiro ponto Moisés, segundo ponto o Jesus. Agora, qual é o terceiro ponto que Marta vai estudar conosco aqui na semana que vem? É o Espiritismo, porque, como diz Kardec aqui, para essas coisas todas que Jesus nos trouxe serem melhor compreendidas, ou mais bem compreendidas, era preciso que nós avançássemos intelectualmente, cientificamente, para poder entender este processo. Ele conseguia explicar a reencarnação para o Nicodemos, que era um doutor da lei, um sujeito super culto, que conhecia toda a religião egípcia, grega, de tudo ele conhecia. Ele teve dificuldade de entender Jesus. Como é que aquele povaréu ia entender? Porque não é culpa do povaréu, eles não tinham informações a respeito. Agora, nós temos hoje. Por que nós temos hoje? Porque nós evoluímos, a humanidade evoluiu, a ciência evoluiu, a filosofia evoluiu,
apareceu o iluminismo, apareceram todas as descobertas científicas. Então, no ano de 1857, em pleno século XIX, pôde chegar aqui com uma chave para nós entendermos mais claramente todo o ensinamento de Moisés e de Jesus, que é o Espiritismo. Por isso que nós consideramos como uma terceira revelação. Um pouco diferente da forma que foi apresentada, não por um homem para um povo, não de um homem para a humanidade, mas para milhares, eu não sei quantos espíritos estiverem envolvidos nisso. Se contar aqui nos livros, talvez não tenha uma centena, mas esses são os que estão com o nome gravado aqui no livro. Agora, atrás de cada um, quantos tem? Atrás de Santo Agostinho, quantos espíritos estão atrás de Santo Agostinho, né? Ajudando aqui na equipe. Aqui. Na equipe, né? Não, então, não temos ideia da quantidade. Quantos estavam com Kardec? Não sabemos, gente. Então, é uma coisa incomensurável. E é espalhada por todo o planeta. Agora vai demandar tempo. Já estamos com quase 150, 160 anos, não sei, 170 aí do advento da doutrina. Isso é pouco tempo. 2000 de cristianismo, então isso é muito pouco tempo. Eu acredito que nós estamos indo no caminho certo, seguindo essa trilha traçada por Allan Kardec. É isso aí, Marta. Temos dito. Muito bem. É isso mesmo, né? Então, só vou acrescentar aqui muito pouco, porque foi muito bem explanado essa segunda revelação, e mostrar que essa segunda revelação, né, também, assim como a primeira, embora Jesus seja um espírito puro, diferente de Moisés, e o nosso governador do planeta, e, logicamente, pode ser um governador de qualquer orbe, não só de um planeta, mas de uma constelação, de uma galáxia, enfim. Mas eles dois representaram revelações, como o Tony falou, né, de um homem para a humanidade. Agora, no caso do Espiritismo, que nós vamos estudar na semana que vem, é um grupo de espíritos, não mais uma identidade única, e sim um número, como disse o Antônio, né, enorme, incontável, que nós não temos como comensurar, de espíritos orientados pelo Espírito de verdade, o Espírito Jesus, comandando e orientando toda essa equipe de espíritos superiores que vieram trazer as mensagens para nós. Então nós vamos estudar essa terceira revelação na semana que vem e vamos meditar sobre isso, né? Vamos trazer, como eu propus, e como, lógico, o Tony também tem certeza propõe, que nós utilizemos todas essas informações que nós tivemos aqui no primeiro capítulo, no item 1, no item 2, no item 3, que foi o que ele desenvolveu agora, e uni-las, mesclá-las, para que a gente possa, então, ir compreendendo de forma cada vez mais profunda e revelando aquilo que está oculto. A gente vai, através desses links que fazemos entre um e outro item, nós vamos mesclando e vamos aprofundando o conhecimento. E dessa forma, nós vamos ter melhor condição de colocar em prática toda a proposta, né? A primeira é de rever essa ideia de um Deus imaterial, né? Será que nós já estamos realmente nas nossas ações compreendendo que Deus é imaterial e que isso muda todo o panorama? Vamos lá, tem muito mais coisa para ser, né, colocada, vista e revista, para que nós tenhamos mais condição, mais facilidade de colocar em prática. Mas por hoje vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite, muita paz e até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.